Poucos minutos após dar à luz ao meu filho, ouvi um choro fraco e desesperado vindo do quarto ao lado, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Era um som que cortava a alma, não o grito vigoroso de um recém-nascido saudável, mas um gemido sufocado, como se a vida estivesse escapando a cada respiração. Meu corpo ainda doía do parto, mas algo instintivo me impulsionou a sair da cama, ignorando a exaustão. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fria das lâmpadas noturnas. Empurrei a porta entreaberta e vi um berço de plástico hospitalar, solitário no canto escuro, com uma menininha minúscula lutando para sobreviver. Seus lábios tinham um tom azulado, o peito subindo e descendo em espasmos irregulares. Não havia mãe, não havia enfermeira. Apenas abandono puro, como um fado triste quando nas paredes brancas. Sem pensar, peguei-a nos braços, sentindo sua fragilidade como um pássaro ferido. Aconcheguei-a contra o meu peito, murmurando uma canção de embalar antiga, daquelas que as avós portuguesas cantam para acalmar as almas inquietas. Seu choro amainou, a respiração se estabilizou. Naquele momento, uma conexão inexplicável se formou, uma estranha, mas profunda, como se o destino me tivesse escolhido para ser sua âncora em um mar de indiferença. Meu marido, João, professor de História da Arte na Universidade de Lisboa, chegou logo depois, com o rosto iluminado pela alegria do novo pai. Nosso filho, Miguel, dormia placidamente ao meu lado. Contei-lhe sobre a menina abandonada, e ele reagiu com horror fingido, apertando minha mão. Que tragédia, Ana! Quem faria algo assim? Uma alma perdida, como nos velhos contos de fado. Seus olhos brilhavam com uma emoção que, na época, interpretei como compaixão. Mas era culpa, disfarçada sob camadas de mentiras. A enfermeira apareceu enfim, ofegante, explicando que a mãe havia fugido, deixando um nome falso e um endereço inventado. Acontece mais do que se pensa nestes tempos difíceis, disse ela, verificando os sinais vitais da bebê. Você pode ter salvado a vida dela com esse contato pele a pele. É o calor humano que faz milagres. Batizaram-na temporariamente de Sofia, com uma sabedoria que faltava àquela mãe covarde. Segurei-a uma última vez antes que os serviços sociais a levassem, sentindo um aperto no peito, uma dor que não era minha, mas que se instalava como uma ferida aberta. Os 9 meses seguintes foram um idílio aparente na nossa casa em Alfama, com suas ruas estreitas e azulejos coloridos. Miguel crescia forte, enchendo o ar com risadas inocentes. João era o pai perfeito, voltava da universidade com histórias de alunos talentosos, brincava no chão com o filho, me abraçava à noite como se nosso amor fosse inabalável. Mas havia rachaduras sutis. Uma tarde, folheando álbuns antigos de sua época de estudante em Coimbra, vi uma foto de um clube de arte. Lá estava ela, uma jovem de cabelos cacheados escuros e olhos verde claros penetrantes, como o mar de Cascais em dia de sol. Quem é essa? Perguntei casualmente. João hesitou por um segundo, um piscar de olhos que agora reconheço como pânico, antes de sorrir. Só uma colega problemática da aula de História da Arte. Uma alma atormentada, como diria Camões. Mal a conhecia. Aqueles olhos. Eram os mesmos da bebê do hospital. Mas empurrei a dúvida para o fundo da mente, como se fazem casamentos que parecem sólidos, temendo que uma pergunta pudesse desmoronar tudo. Então veio o dia que quebrou o silêncio. Uma terça-feira comum, com o sol filtrando pelas janelas da nossa casa. Miguel engatinhava pelo chão da sala, e uma batida à porta ecoou como um presságio. Abri para uma mulher de terno escuro, pasta na mão, Senhora Costa. Sou Isabel Mendes, assistente social do Instituto da Segurança Social. Preciso falar com você e seu marido sobre uma menina chamada Sofia. O nome me atingiu como um soco no estômago. Convidei-a a entrar, o coração acelerado, pensando que era por causa do meu ato no hospital, talvez uma testemunha para algum processo legal. Mas não. Sentada no sofá, com voz profissional mas carregada de pena, ela explicou: a menina que encontrou foi diagnosticada há 2 meses com uma leucemia rara e agressiva. Sem um doador de medula compatível, suas chances são mínimas. Meu peito se apertou pela pobre criança, mas então veio o golpe: testamos o DNA dela em todos os bancos nacionais e internacionais. Sem matches. Como último recurso, usamos uma base genealógica pública para marcadores paternos. Encontramos um match perfeito, o pai biológico. Pensei que era uma boa notícia, finalmente, um salvador para Sofia. Mas os olhos de Isabel se fixaram nos meus com uma piedade que gelou meu sangue. O homem é seu marido, João Costa. O mundo parou. O tic-tac do relógio antigo, os balbucios de Miguel no canto, tudo se dissolveu em um zumbido ensurdecedor.
Olhei para o relatório que ela me entregou, gráficos genéticos, marcadores irrefutáveis ligando Sofia a João. Meu cérebro, em pânico, reconstruiu o quebra-cabeça. A foto da colega problemática, olhos idênticos. O caso devia ter acontecido 1 ano e meio antes, quando estávamos tentando engravidar sem sucesso. Nossa relação estava tensa, ele viajava para conferências, chegava tarde. Eu confiava cegamente, como uma tola em um fado de amor traído. Agora, via a verdade, ele a engravidara, e ela abandonara a criança, talvez por medo ou vergonha, em um sistema onde a lei portuguesa protege os menores, mas não previne corações partidos. A dor era física, como se meu peito fosse rasgado por garras invisíveis. Quando João chegou em casa, com seu sorriso habitual de fim de dia, entreguei-lhe o relatório sem uma palavra. Vi seu rosto se transformar, confusão, reconhecimento, culpa absoluta. Ele desabou no chão, chorando. Ana, foi um erro. Uma noite só. Eu ia te contar, juro. Não sabia da gravidez. Suas desculpas ecoavam vazias, como promessas quebradas em uma igreja vazia. Mas minha raiva fervia em silêncio. Não gritei. Não chorei. Apenas o olhei com frieza, sentindo o veneno da traição se espalhar. Sua filha está morrendo, disse eu, a voz como gelo. E você é o único que pode salvá-la. Liguei para a assistente social na hora, ele concorda em doar. Vamos agora. No carro para o hospital, o silêncio era opressivo, como uma névoa densa sobre o Tejo. Não éramos mais um casal, éramos prisioneiros de uma tragédia que ele criara. No hospital, testes confirmaram, João era o doador perfeito. Enquanto esperávamos, fui ver Sofia na UTI neonatal. Ela estava em uma incubadora, pálida e frágil, tubos por todo lado. Seus olhos verde claros se abriram, e algo quebrou em mim, não por pena dele, mas pela inocência dela. Ela não era culpada da traição do pai. Mas minha mente já tramava, salvaria a vida dela para que João pagasse o preço eterno. A cirurgia aconteceu no dia seguinte. João, o herói, doou medula, salvando sua filha secreta. Mas eu vi além, era o início da minha vingança silenciosa. Isabel voltou para discutir o futuro. A mãe biológica fora encontrada, uma artista instável de Coimbra, que renunciara aos direitos parentais, como permite a lei portuguesa. Como pai biológico, João tem prioridade na custódia, disse ela. Mas só em um lar estável. A decisão é sua, Ana. Ali estava o poder, eu controlava o destino dele, podia destruir tudo. Nos dias seguintes, enquanto Sofia se recuperava, minha raiva se transformava em plano. Fingi perdão, dizendo, não vamos nos divorciar agora. Vamos adotar Sofia, dar-lhe um lar. João chorou de alívio, achando que era misericórdia. Mas era armadilha. Trouxemos Sofia para casa, e comecei a erudir sua vida devagar. Contava-lhe detalhes da traição que descobria, aos poucos, cartas antigas, e-mails que eu mesma encontrava. Cada revelação era uma facada, fazendo-o viver em culpa constante, como um penitente em uma procissão de Semana Santa. Ele perdia o sono, o apetite, o brilho nos olhos. Na universidade, espalhei rumores sutis entre colegas, nada direto, mas o suficiente para que sua reputação como professor impecável rachasse. Ele se isolava, atormentado pelo silêncio que eu impunha, conversas frias, toques ausentes, um casamento que era agora uma prisão. Os meses se arrastavam em drama contínuo. Sofia crescia, forte graças à doação, mas João definhava. Via-o brincar com as crianças, Miguel e Sofia, agora irmãos, com um sorriso forçado, sabendo que cada momento era pago com remorso. Minha dor psicológica, a ferida da traição, me impulsionava, não era vingança impulsiva, mas calculada, como um vinho que envelhece para ficar mais amargo. Um dia, ele quebrou. Ana, por favor, me perdoe de verdade. Isso está me matando. Respondi com um sussurro gelado, o preço da escolha errada é viver com ela. Você traiu, agora pague. Não o matava de uma vez, deixava-o sangrar devagar, imerso na imensidão da culpa, como o oceano que cerca Portugal, infinito e impiedoso. Um ano depois, em um parque ensolarado em Belém, via as crianças brincarem. Sofia, saudável, ria com Miguel. João sentava ao meu lado, um homem quebrado, olhos vazios. Minha vingança não era rosa, era cinzenta, como as nuvens sobre o Atlântico. Salvei Sofia por humanidade, mas destruí João por justiça. O preço. Minha própria alma, endurecida pela dor,
questionando se a vingança valia a perda da inocência que um dia tive. Mas no silêncio da noite, quando ouvia seu choro abafado, sabia, a traição tem um custo, e eu era a cobradora implacável.